para todos os públicos. Bom dia! Chegamos para mais uma semana, projeto Escola Minha Casa, projeto de vida. Aqui mais uma vez com as aulas de ciência, tia Cremilde, estendendo um sincero bom dia a todos, uma excelente semana. E vamos começar nossa aula. Deus abençoe a todos nós, nos dê uma semana excelente. E vamos aqui falar com nossos pequenos cientistas a respeito do que a gente viu na semana passada. Falamos a respeito dos direitos em todas as fases da vida. Nós aprendemos que nós somos participando de ciclos da vida, e o ciclo da vida começa na nossa infância e aí vai evoluindo para a nossa adolescência, a fase de vida adulta e a fase da velhice. Nós aprendemos que em todas estas fases nós temos direitos assegurados como direitos humanos e assistidos diante da legislação brasileira. Nós falamos aqui a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai garantir esses direitos na fase da infância e na fase da adolescência. Também falamos a respeito do Estatuto do Idoso, que vai garantir os direitos humanos dessa pessoa na última fase da sua vida, que vai encerrar o ciclo da vida, que é a velhice. Mas hoje nós vamos começar com um novo assunto, e o nosso tema da nossa aula de hoje é descanso e convivência. E aí, turminha, nós vamos aqui agora, olho na tela, imagine aqui, olhe para essa cena que está aqui na nossa tela, e nós vamos imaginar que depois assim de um longo dia de brincadeiras, de passeios e algumas vezes de atividades escolares, quando nós participamos das nossas atividades, quando nós saímos aos nossos passeios com nossos familiares, brincamos, e no final de tudo isso nós nos sentimos cansados, certo? Bom, se estamos cansados, nós precisamos então de descanso. E é disso que a gente vai falar hoje, porque o nosso corpo, esta máquina extraordinária, que é o nosso corpo, que é o corpo humano, ela precisa também de um descanso, ela precisa de qualidade de vida. E a gente vai aprender hoje algumas formas de descansar. E eu quero aqui apresentar para você uma das formas de descansar, que é o dormir. Mas dormir de qualquer forma, dormir de qualquer jeito? Não, vamos conhecer esse dormir. O que significa esse dormir diante dessas formas que nós precisamos de descansar, para ter qualidade de vida, para que o nosso organismo esteja com saúde e nós tenhamos a sensação de bem-estar bem. Tá certo? O dormir que eu estou falando é o dormir bem, aquele descanso que é cientificamente nos dito que precisamos ter especificamente 8 horas de sonos tranquilos. Nós precisamos, porque é importante desenvolver esse hábito de dormir 8 horas por dia. E por que dormir bem é importante? Primeiro, porque vai favorecer a nossa aprendizagem educacional, as nossas faculdades, o nosso cérebro descansado, né, concentrado, vai favorecer o nosso crescimento, vai favorecer também o nosso humor, porque quando nós dormimos bem, nós desenvolvemos a sensação de bem-estar, né? Nós estamos ali com humor garantido e não estamos irritados, mal-humorados, né? Portanto, o sono é importante para a nossa qualidade de vida, é importante para que nós tenhamos, nesse contexto que estou falando, uma vida saudável, né? A sensação de bem-estar bem, que é saúde, tá certo? Então, nesse contexto, o descanso vem apresentando o dormir bem como algo importante para nosso desenvolvimento, para o nosso humor e para a nossa qualidade de vida. Agora, olhe novamente para a nossa tela e imagine essa situação. Olha o que nós vamos perguntar. O que acontece quando não descansamos o suficiente? Quando nós não dormimos as 8 horas por dia que nós temos que dormir? O que acontece quando nosso corpo não relaxa, quando nós não dormimos o suficiente para que nós tenhamos a sensação de bem-estar bem? Vamos lá, vamos conhecer o que acontece. Primeiro, nós vamos ficar doentes e muitas vezes nós ficaremos de mau humor, irritados. Isso que acontece quando nós não dormimos o suficiente, o necessário para que o nosso organismo relaxe,
e o nosso corpo apresente aquela sensação de bem-estar. Mas é somente isso? Não. Como é que você acha que fica uma criança que não dormiu o suficiente, ou que passou a noite acordado, ou que foi dormir tarde? Como é que você acha que fica essa criança? Como é que você acha que fica o organismo dessa criança? A mente, como é que fica? Olhe para cá, olhinho na tela. A criança precisa dormir, e dormir as 8 horas necessárias. Dormir bem. Porque criança que dorme tarde, que fica mexendo no celular, mesmo que ela esteja deitada na sua caminha, mas que esteja ali mexendo no seu celular e não aproveite as horas de sono necessárias para que ela tenha qualidade de vida, para que ela tenha saúde, o que vai acontecer com ela? Observe a sequência. Primeiro, no dia seguinte ela vai ter dificuldades para levantar. O corpo vai estar cansado, fadigado, e ele só vai querer estar ali deitado, recuperar o sono perdido. Depois, na sequência, se ele for para a sala de aula, que é o normal, ele ir para a sala de aula, ele não vai ter condições de se concentrar na aula que a professora está explicando. A mente dele vai estar cansada, completamente desconcentrado, e ele não vai absorver o conhecimento necessário para aquele momento, não vai dar atenção ao que a professora está explicando, ou seja, vai perder a concentração totalmente. Por isso é importante que nós durmamos o suficiente para que o nosso organismo produza os hormônios necessários para o nosso bem-estar, tá certo? E durante o dia, prof, o que durante o dia a gente pode fazer para descansar? Durante o dia nós precisamos dormir as 8 horas necessárias, dormir bem e dormir o suficiente. E durante o dia, o que nós podemos fazer para termos o nosso corpo descansado? A gente pode fazer algumas atividades importantes, tá certo? Eu vou aqui apresentar algumas atividades que vai fazer com que vocês possam relaxar durante o dia e ter a sensação de descanso. Por exemplo, você pode desenhar. Olha que legal, que importante é desenhar. Muito prazeroso, muito legal, porque você vai desenvolver a sua mente, você vai explorar a sua imaginação e vai fazer uso das cores, vai imaginar, viajar no mundo da imaginação naquilo que você está desenhando. Então, uma das coisas que pode fazer você descansar e relaxar durante o dia é o desenho. Aproveite, porque a arte é importante, muito importante para desenvolver uma série de competências e habilidades que nós possuímos e que precisa ser desenvolvida, tá certo? Uma outra sugestão é você ler um bom livro. Aí você pode dizer assim, mas tia, eu ainda não sei ler. Muito bem, se você é uma dessas crianças que ainda não sabe ler, não tem problema. Você pode chamar o seu priminho que já sabe ler, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua tia, e peça para ele ler um bom livro para você, para que você possa também viajar no mundo da leitura, passear por países que você ainda não conhece, mas que a leitura proporciona isso para você, fazendo com que o seu corpo relaxe, a sua mente produza raciocínios lógicos e rápidos, tá certo? A leitura nesse contexto vai favorecer o desenvolvimento das suas capacidades, das suas competências, e também vai relaxar e descansar o seu corpo, tá certo? Mas se você não quer fazer nada disso, não quer desenhar, não quer fazer uma boa leitura, você pode fazer outra coisa também. Você pode reunir-se com seus irmãos, com seus coleguinhas, sentar na porta de casa, no parquinho, ou no quintal da sua casa, no sofá, e bater aquele papo agradável. Ter uma conversa agradável com seus colegas, com seus familiares. Mas você pode dizer assim para mim, mas tia, nesse momento de pandemia não dá para a gente se aglomerar, não dá para a gente conversar. Sem problema. Você pode fazer isso nas redes sociais. Você pode fazer isso com o celular do seu pai, da sua mãe, contactar um amiguinho, olha, bater um papo saudável, uma conversa amigável, tá certo? Porque nós somos seres sociais, precisamos conversar uns com os outros, precisamos dialogar, trocar ideias, trocar pensamentos, porque isso favorece também o descanso do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Nós precisamos dessas coisas, dessas atividades que são necessárias para o nosso desenvolvimento, porque isso faz com que nós convivamos melhor bem uns com o outro. E por falar em convivência, é sobre isso que nós vamos falar agora, da convivência. O que é conviver?
E como é que nós podemos conviver de maneira harmônica com as pessoas, saudável? É isso? Vamos ver aqui agora? Olhe para a tela. Os seres humanos são seres sociais, ou seja, que vivem em sociedade, assim como as formigas, os elefantes, todos os animais. E porque vivemos em sociedade, precisamos estar num ambiente de bons relacionamentos. Precisamos aprender a conviver uns com os outros, porque viver em sociedade é justamente isso, tá? É manter, é compartilhar características, regras respeitosas e harmônicas para o bem-estar de todos. Isto é convivência, isto é conviver em sociedade, tá certo? Conviver também é acompanhar o tempo e os lugares com a família, os amigos, com as outras pessoas, é aproveitar o tempo, é as oportunidades que nós temos, tá certo? De maneira que a gente possa estar bem e ser um bem para o outro, estarmos felizes na companhia da nossa família, dos nossos irmãos, da nossa parentela, dos nossos amigos, tá certo? Seja no parquinho, no passeio, seja na visitação à igreja, na visitação de um parente, tá certo? E das outras pessoas com quem nós convivemos, com quem nós acompanhamos, desenvolvemos e compartilhamos ideias, regras, tá certo? Esses hábitos de convivência fazem com que nós também tenhamos bons relacionamentos e sejamos pessoas felizes, tá certo? Conviver também é manter uma boa convivência, que é fundamental para a nossa saúde. Conviver é nos relacionarmos de maneira harmônica, saudável, uns com os outros e de forma respeitosa, entendendo que cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem a sua maneira de ser, possui as suas características, possui as suas individualidades. E cada pessoa, possuindo o seu jeito de ser, a sua individualidade, ela deve ser respeitada. Seja essa pessoa alta, baixa, branca, negra, com deficiências ou sem deficiências. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem as suas características próprias. E como tal, nós precisamos respeitar as características uns dos outros. Isto é convivência, tá certo? Mas para que tenhamos boas convivências, nós precisamos das regras. Por isso que nós vivemos em sociedade. A sociedade exige essas regras. E a escola não é diferente. E eu quero aqui apresentar para você algumas regras de convivência, principalmente no que tange ao ambiente escolar, tá certo? Diante das orientações da boa convivência, nós temos também o respeito ao colega, quando você estiver na fila para pegar o lanchinho, respeitar a fila, não atropelar o coleguinha, não empurrá-lo, tá certo? Compartilhar o material quando o coleguinha não tiver, emprestar, não tem problema nenhum. Mas de todas as regrinhas de convivência, a gente precisa compreender que existem algumas palavrinhas mágicas que são interessantes, muito importantes no ambiente escolar para que a gente tenha uma convivência harmônica. Por exemplo, palavrinhas como com licença, obrigada, por favor, faz toda a diferença no ambiente escolar, mas não somente no ambiente escolar, em todos os lugares por onde nós podemos passar, que constitui um ambiente saudável, um ambiente de respeito, tá certo? Essas regrinhas de convivência é importante para que nós tenhamos um desenvolvimento pessoal, tá certo? Entre os nossos coleguinhas, entre nossas turmas, entre nossos familiares, seja na igreja, seja na escola, seja no parquinho, que a gente consiga entender que essas regras de boa convivência, elas são fundamentais para que a gente tenha um desenvolvimento pessoal saudável, né, certo? Colocar o lixo apenas no lixo, estudar em silêncio, andar devagar na fila, escutar com atenção e prestar com atenção e concentração no momento da explicação que a professora está fazendo a aula. Tudo isso é importante, são regras para uma boa convivência no ambiente escolar, tá certo? Por que nós precisamos dessas regras? Porque todos precisam ser respeitados, todos merecem respeito. E conviver nada mais é do que respeito, gentileza e atenção. Então nós sejamos respeitosos, gentis e atenciosos uns com os outros. Porque desse modo estaremos cumprindo a regrinha de ouro, que é respeitar o comportamento e a atitude um dos outros, porque todos nós merecemos respeito, tá certo? Nós iremos agora para a nossa atividade de fixação do nosso
nosso tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Na nossa primeira questão, diz o seguinte: complete as sentenças abaixo, marcando a opção que contém as palavras corretas. As palavras que vão completar a sentença estão nas opções. Vamos ver qual é. Vamos fazer a leitura aqui então da sentença. Depois de brincar, passear, estudar, podemos ficar o quê? Isso é sinal de que o nosso corpo precisa de quê? Qual é a sentença, qual é a opção que vai completar a sentença? Então, se você aí marcou e falou aí a letra B, está correta. Vamos fazer a leitura agora completando. Depois de brincar, passear ou estudar, podemos ficar cansados. E isso é sinal de que nosso corpo precisa de descanso. Essa máquina extraordinária que é o nosso corpo vai precisar descansar. Já exercitamos e agora precisa do repouso, do descanso. É necessário para que tenhamos uma boa saúde. Questão de número 2. Quando não descansamos o suficiente, como nós podemos ficar? Será que quando nós não dormimos o necessário, o suficiente, descansamos o nosso corpo, ficamos felizes ou tristes? Ou ficamos doentes ou irritados? Se você falou a opção B, então está correta. Quando nós não descansamos, não dormimos o suficiente, nós entramos no estágio possibilidade de estarmos doentes, de ficarmos doentes e de muito mau humor, irritados. Aí a gente vai brigar, a gente vai falar palavrões. Isso não é legal. Então é necessário que a gente descanse. Nosso corpo precisa disso, né? Terceira questão. Os seres humanos são seres sociais. Isso quer dizer que eles vivem como? No isolamento? Ou em sociedade? Se eles são seres sociais, então eles obedecem regras, possuem características comuns a todos, né? Então nós vivemos em sociedade e não em isolamento, tá certo? Assim como os animais também vivem em sociedade, ok? De acordo com as suas espécies. Portanto, a resposta correta é a letra B. Quarta questão. Quando nós falamos em compartilhar o tempo e os lugares com a família, com os amigos e com as outras pessoas, do que nós estamos falando? Estamos falando da convivência ou de reclusão? É claro, né? Precisamos aproveitar o tempo, os lugares, compartilhando esses momentos de alegria, de satisfação, de prazer, né? Mas na companhia dos nossos familiares. Portanto, nós estamos falando de convivência, que é importante, né, na nossa vida. Muito bem. Você sabia, chegou agora o nosso momento da nossa curiosidade. Você sabia que depois de Deus, o que nós mais precisamos é um dos outros? Pois é. Depois de Deus, de quem nós mais precisamos é uns dos outros. Seja do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Ninguém é uma ilha, ninguém foi feito para viver isolado. Nós precisamos sim um dos outros, tá certo? E o mestre de todas as coisas na vida esteve nessa terra, andando por aqui. E ele falou o seguinte: ame o seu próximo, ajude o seu irmão. E o que você faz por ele, você está fazendo por mim. E esse mestre extraordinário foi Jesus. Então Jesus sabia o que estava dizendo. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos viver na companhia uns dos outros em sociedade. Tá certo? Porque nós necessitamos. E isso inclui respeito, amor, tá certo? Gentileza, atenção. Quando nós concedemos isso às pessoas, nós estamos propiciando a nós mesmos um descanso saudável e uma convivência harmônica. Pensem nisso, que Deus abençoe você, e você como criancinha, inteligente que você é, pequeno cientista, a partir de hoje vai praticar os bons hábitos da convivência, tá certo? Forte abraço para você e até a próxima semana, até a nossa próxima aula. Tchau!